Bom dia, sétimo ano. Hoje, segunda-feira, dia 26/10, mais uma videoaula. Tema 4, equações do primeiro grau com uma incógnita. Vamos usar equações equivalentes para resolver equações do primeiro grau e com uma incógnita. As equações do primeiro grau, com apenas uma incógnita, podem ser escritas como uma equação equivalente na fórmula ax mais b igual a zero, em que a e b são os coeficientes, ou seja, números racionais conhecidos de a é diferente de zero. Nesse caso, a incógnita é x. Então, lembrando que a palavrinha incógnita é a letrinha desconhecida. Nesse exemplo, a letrinha desconhecida é x, tá? E eu tenho os coeficientes. Os coeficientes são os números. Nesse exemplo, como não tem número, é a e b, os coeficientes são a e b, tá? Se fosse número, seriam os valores dos números. 2 e 3, 4 e 5, tá bom? Exemplos. 3x mais 1 é igual a zero. Então, o coeficiente A é igual a 3. Coeficiente B é igual a 1. Tá? Então, sempre o número que está acompanhado de x é o coeficiente A. Sempre o número que está sozinho é o coeficiente de B. Próximo exemplo, x ao quadrado igual a zero, tá? Na frente do x tem um imaginário. Então, o a é 1 sobre 2. E o b eu não tenho, então é zero. Observe a resolução da equação 6x menos 2 igual a 16. Então, 6x menos 2 igual a 16, o menos 2 está no lugar errado. Passa ele para o outro lado, era negativo, passo positivo. Então, vai ficar 6x igual a 16 mais 2. 16 mais 2 é 18. X sozinho igual 18 dividido por 6, tá? Depois, aplicamos o princípio multiplicativo das igualdades e multiplicamos dois membros da equação por 1/6. Por que 1/6, pessoal? Tá aqui, ó. O 6, o número que está do lado do x, tá? Eu faço o inverso. É 6 sobre 1, eu faço o inverso 1/6. E obtemos os valores de x. A resposta é 3. Observe a resolução. 3 vezes 1 menos x igual a 5 vezes x mais 1. Então, eu tenho que fazer, olha lá, primeiro eliminamos os parentes. Então, toda vez que tiver parentes, eu tenho que eliminar os parentes da equação, aplicando a propriedade distributiva. Então, eu tenho 3 vezes o primeiro número que está dentro do parênteses, 3 vezes 1, 3. 3 vezes x, 3x, igual 5 vezes 1x, 5x. 5 vezes 1, 5. Agora, fazemos como no exemplo anterior, ou seja, usamos o princípio aditivo e o princípio multiplicativo das igualdades para resolver a equação. Subtraímos o menos 3. Então, aqui eu vou observar, através dessa equação aqui, ó, vou observar quem está no lugar errado. O 3 está no lugar errado, aqui é lugar de número com x, e o 5x também está no lugar errado. Então, eu tenho que trazer o 3 para cá e o 5 para lá. Mudar eles de ordem, tá? E lembrando que eu tenho que mudar o sinal. Então, vai ficar menos 3x mais 5x igual 5 mais 3. 5 menos 3, porque era positivo, vem para cá negativo, perdão, tá? Então, 5 tira 3, 2. 5 tira 3, menos 2x. Então, vai ficar menos 2x igual a 2, tá? Aqui, ó, na observação, quando determinamos o valor de x em uma equação, dizemos que estamos resolvendo. Uma equação de primeiro grau pode ter uma raiz ou não ter nenhuma raiz em unidade.
Para resolver uma equação do primeiro grau, usamos o princípio aditivo e o princípio multiplicativo das igualdades. Próxima página. Página 29. Subtraímos 5 do x, ainda resolvendo aquela questão, tá? Então, vai ficar 8x sobre menos 2, tá? X sozinho, 2 dividido por 8 vai ser 1/4, simplificando esta equação. Depois, o que eu faço? Ou eu deixo em fração, ou eu pego 1 e divido por 4, tá? Observação. Caso a raiz da equação encontrada não pertença ao conjunto universo, ela deverá ser eliminada da solução. Se não sobrar nenhuma resposta na solução, dizemos que a equação não tem solução. Então, pode haver casos que não dá para fazer a conta, tá? Então, a gente fala que não tem solução para essa equação, tá? Pode haver casos sim. Aqui ao lado, quando o coeficiente a é negativo, podemos multiplicar ambos os membros da equação por 1. Então, eu observei a primeira aqui, ó. E se ele for negativo, eu posso multiplicar por menos 1 todas as contas, tá? Então, a Pro vai fazer esse exemplo, tá? Para vocês. E depois, deixa eu ver qual outro exemplo. Depois eu vou fazer a 3, que é distributiva, a B, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só abrir o Word. Deixa eu minimizar. Deixa eu pegar um exemplo. Vou fazer o primeiro. X mais 7 igual a 3, tá? Vou fazer esse. A. X mais 7 igual a 3. Então, deixa eu aumentar aqui para vocês, para ficar bem grande, tá? Para resolver uma equação de primeiro grau, eu tenho que observar se tem uma incógnita e se tem um sinal de igualdade. Então, então é uma equação de primeiro grau, tá? Próximo passo, não tem nada na frente do x, tem um 1 imaginário, tá? E ele é multiplicado, então tem um pontinho de vezes também imaginário. Próximo passo é 1 vezes x igual. Eu não tenho nenhum outro valor de x, então eu já posso pôr a igualdade. O mais 7 está no lugar errado, tá? Ele tem que ir para o lado correto e eu tenho que mudar o sinal. Menos 7. Tá ok? Próximo passo. 1 vezes x igual. Mais, o 3 é positivo, não tem o sinal na frente, é positivo. Mais, com menos, menos. Então, o maior, 7, tira 3. 7 tira 3. 4, tá? Portanto, menos 4, porque o sinal do maior é negativo. Então, a resposta é menos 4. A conta ainda não acabou, porque eu tenho que isolar o x, deixar o x sozinho. Quando eu falo isolar, é deixar o x sozinho, tá? E o número que estava multiplicando ele passa dividindo, tá? Pronto, mas é o 1, não interessa, passa dividindo. Então, vai ficar x igual a menos 4. Nesse caso, deu o mesmo valor, tá? Mas poderia ser o 2, se fosse o 2, eu ia fazer 4 dividido por 2, que ia dar 2, tá bom? Não esqueça de fazer a regra de sinais também, e o sinal negativo vai acompanhando até o final da conta, tá? Então, esse é o exercício A. Tá? Agora, a Pro falou que vai fazer esse é o exercício A, dá 1. Do exercício 1. 1A, né? Agora, a Pro falou que vai fazer o exercício 3. Deixa eu só voltar lá. 3B. 3, x mais 1 igual a 8. Então, vamos lá de novo no Word. Vou fazer agora o exercício 3.
tracinho B, tá? Então, 3 entre parênteses. Não foi, só um minutinho. X mais 1. Igual a 8. Então, tá assim, pessoal. 3 vezes x. Então, na frente do x tem um 1 imaginário. Não esqueça disso. Então, 3 vezes 1, 3. O x acompanha. Então, 3x, tá? 3 vezes o 1, 3. E o outro eu copio, igual a 8, tá? Próximo passo para resolver, agora que vocês já sabem, tá? 3x, tem outro número acompanhado de x? Não, então igual. 8, e esse mais 3 aqui tá no lugar errado, ele tem que vir do lado do 8 negativo, porque ele era positivo, vem negativo. Próximo passo, 3x igual, 8 tira 3, 5. Próximo passo, x sozinho, igual 5 dividido por 3. Posso deixar assim, ou eu posso fazer a divisão do número 5 dividido por 3, que vai dar um número com vírgula, tá bom? Então, essa é a resposta do 3B. Então, tá aqui, tá bom? Então, exercício 1A e 3B. Então, pessoal, vocês vão fazer agora as páginas, né? A página 29, que é essa aqui. Página 30. Página 31. Página 32. Página 33. Página 34. Página 35. Até a página 35, tá bom? Lembrando que esses exercícios é para ser entregue segunda-feira que vem, tá? Quinta-feira nós teremos aula online, nós faremos um pouquinho desses exercícios, tá bom? Tenham todos uma ótima segunda-feira. Dúvidas, estou à disposição. Tchau, tchau.